Paz, Senhor Jesus, queridos. Aqui pastor Rosanildo do programa Voz do Libertador. Estou num ambiente lindo aqui, um lugar que parece o Mar da Galileia, muito parecido com aquele que Jesus andava com seus discípulos e ensinava muitas lições, um lugar inspirador. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Evangelho de João, ele traz um cenário muito prático, muito próprio da Galileia. O evangelista João faz questão, por exemplo, de em todo o Evangelho falar sobre a água. Você percebe que no capítulo 1, Deus cria, o planeta estava envolto em águas. E Deus, pela sua palavra, transforma. E Jesus, ele liga Jesus, esse verbo que veio ao mundo para transformar tudo isso. Já no capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. E no capítulo 3 e 4, você vê novamente o elemento água funcionando ali. E eu gostaria de chamar a você para a atenção e dar uma atenção especial no capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos. E novamente, a conversa gira em torno da palavra água. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Mas, se você observar na história, quem era Nicodemos? O teólogo John Dewey chega a dizer que é possível que Nicodemos, se for aquele que é mencionado, por exemplo, no Talmud, ele tenha sido o terceiro homem mais rico de Jerusalém. Nicodemos era um homem que tinha uma riqueza pessoal tão alta que era possível, ele tinha dinheiro para sustentar uma cidade por 10 anos. Ele sustentava com a sua própria fortuna pessoal. Esse homem, Nicodemos, ele é um rabino, ele não é um rabino qualquer. Não, Nicodemos faz parte do Sinédrio, ele é mestre de mestre. Nicodemos tem uma moral invejável, um homem que cumpria a lei, um homem que obedecia a lei, um homem que era honrado no seu país. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus fala para ele: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Eu olho para Nicodemos e eu fico pensando que esse homem tem tudo aquilo que nós imaginamos que seja o necessário para ser salvo. Porque ele era um homem moral. E se ser moral salvasse alguém, Nicodemos não precisava de salvação. Ele já estava salvo. Esse homem tinha dinheiro. E o fato de ser um bom economista, um bom administrador, fosse mérito que pudesse alcançar a salvação, então Nicodemos já estava salvo mais uma vez. Esse homem conhecia a Bíblia. E se o fato de conhecer a Bíblia garantisse salvação, Nicodemos estava salvo várias vezes. Esse homem era um homem moral, um homem que ele ensinava, era um homem que orientava, era um homem que todo mundo tinha como conceituado. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus revela uma triste realidade na vida de Nicodemos. A primeira realidade é que ele não estava salvo. Você já pensou, irmão? Você ensinar a Bíblia a vida inteira e quando se encontrar com Jesus descobrir que você não é salvo? Descobrir que aquilo que você pregou a vida inteira nunca serviu para você? Descobriu que você mandava os outros para o céu e você mesmo estava indo para o inferno? O texto revela claramente que ele não é salvo. Era moral, era rico, era legalista, era professor, conhecia tudo, no entanto ele mesmo não experimentava. Falava sobre o reino que ele mesmo não vivia. Falava sobre uma vida com Deus que ele mesmo não tinha. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Cantam sobre um Deus amoroso que eles nunca conheceram. Falam sobre um reino que eles nunca vão alcançar se permanecer nessa vida. Quando Jesus se encontra com ele, Jesus confronta Nicodemos dizendo: te é necessário nascer de novo. E sinceramente, irmãos, quando nós nos encontramos uns com os outros, cada um se gloria de alguma coisa. Cada um se justifica, mas quando de fato nós nos encontramos com Jesus, aí, meus irmãos, aí a máscara cai e aí vem à tona a realidade. E nesse caso, o homem não era salvo. Jesus continua a conversa com ele e à medida que ele vai desenvolvendo a conversa, nós vamos vendo que ele não só não era salvo, mas ele também não tinha fé o suficiente para isso. Porque você observa que esse homem não conhecia Deus direito, conhecia Deus do seu jeito, achava que era o suficiente, mas agora quando ele encontra com Cristo, Jesus fala para ele o antídoto
para resolver o problema da vida daquele homem. É por isso que nós temos no capítulo 3 de João o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Percebe? Jesus confronta a vida daquele homem. Jesus mostra a dura realidade. Você está perdido, homem. Você está caminhando para o inferno. Você está com a Bíblia na mão e está indo de mal a pior. A sua vida não muda, você não é transformado. Mas Jesus não manda o homem embora assim. Não fala para ele, agora vai-te embora, porque o teu destino é esse. Não. Jesus, depois de confrontar a vida de Nicodemos, ele apresenta o remédio e diz, mas calma, não vai embora agora, espera. Eu tenho o remédio para você. Qual é o remédio? O grande amor de Deus. O grande amor de Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que aquele que não consegue se salvar através do dinheiro, aquele que não consegue se salvar através da religião, aquele que não consegue se salvar através da moralidade, para que a prostituta, para que o bêbado, para que o drogado, para que o traficante, para que o rico, para que todas as pessoas, você percebe, todos estão envolvidos e alcançados por esse amor, porque através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário sejam salvos. Jesus está dizendo para mim, Rosanildo, você não é salvo porque conhece um pouco de Bíblia. Você não é salvo porque tem dinheiro, você não é salvo porque é moral, você não é salvo por nada disso. E também você não está perdido apenas porque é traficante, porque é ladrão, porque é prostituta, porque é bêbado, não. Você não é salvo porque é moral e não deixa de ser salvo porque não é moral. Você será salvo se aceitar o sacrifício de Jesus e será perdido por renegar esse sacrifício. Olha a lição que Jesus dá para Nicodemos. Nicodemos, a situação está feia para ti, mas eu tenho remédio. E o remédio é o grande amor de Deus. E o grande amor de Deus não se resume a palavras. O ato de Jesus morrer na cruz do Calvário é a demonstração pública e eficaz do grande amor de Deus. Quando Jesus estava morrendo, Deus estava dizendo para mim e para você, eu te amo e por isso agora estou entregando meu filho para morrer em teu lugar. Cabe a nós agora aceitar esse grande sacrifício e ser perdoados dos nossos pecados, ser salvo e livre da condenação eterna. Hoje, Deus tem uma palavra ao seu coração. O fato de você ser mais ou menos pecador não muda o seu destino. O que muda o seu destino não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, é aquilo que Jesus fez. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E se você entregar a sua vida a Cristo, se você aceitá-lo como Salvador, você será salvo por Ele e será declarado justo através da justiça de Deus, da justiça de Cristo, e assim poderá ser salvo e morar no céu eternamente com Jesus. Que essas palavras sirvam para hoje você entregar a sua vida a Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz que só Cristo tem para dar.